Boa tarde a todos. Eu sou professor também da Faculdade Vale do Salgado, que é nos cursos de enfermagem e fisioterapia, com foco e ênfase da hanseníase e as suas conjunturas, né, nacionais e os desfechos estaduais aqui na nossa região. Então, queria saudar primeiramente um pouquinho sobre esse contexto epidemiológico nacional e trazendo aqui algumas conjunturas importantes que a gente pondera como necessárias para o enfrentamento aqui na nossa região. Então, queria saudar primeiramente um pouquinho sobre esse contexto epidemiológico nacional e trazendo aqui algumas conjunturas importantes que a gente pondera como necessárias para o enfrentamento da hanseníase, uma doença que todos nós já sabemos, né, milenar no Nordeste, Norte, né, e alguns bolsões ainda muito importantes. Queria também só destacar que foi através de algumas pesquisas que realizei na região aqui, Centro-Sul e Cariri, que me credenciou para que eu pudesse ingressar como membro nato da Sociedade Espanhola de Epidemiologia. Então, um ano na Espanha, um ano em Portugal, que é uma parceria entre as duas sociedades, e a gente tem trazido muito esse tema, né, principalmente países europeus que têm uma baixa incidência da hanseníase e tem toda uma conjuntura epidemiológica voltada para doenças menos negligenciadas, e aí a gente tem levantado essa bandeira lá nas nossas reuniões da Sociedade Espanhola, com ênfase, né, nessa questão. Nesse primeiro momento, um breve histórico e alguns da Sociedade Espanhola, com ênfase, né, nessa questão. Nesse primeiro momento, um breve histórico e alguns marcos que eu considero, que eu pondero como importantes, né, na questão da construção histórica da hanseníase, né? Então, a gente tem precisamente os primeiros relatos que ela se faz foi 600 anos antes de Cristo, a primeira referência escrita que se tem, né, em alguns manuscritos que foram encontrados na Índia, em Kutia, na cidade de... A gente vai falar o porquê que a gente ainda dá esse destaque à Índia, né, já que a gente vai trabalhar aí os aspectos epidemiológicos também, trazendo... A gente tem a tradução do livro dos Levíticos, né, do Velho Testamento, onde nos capítulos 13 e 14 eles fazem as primeiras referências escritas a doenças que hoje, né, destaque à Índia, né, já que a gente vai trabalhar aí os aspectos epidemiológicos também, trazendo... A gente tem a tradução do livro dos Levíticos, né, do Velho Testamento, onde nos capítulos 13 e 14 eles fazem as primeiras referências escritas a doenças que hoje, né, pelas traduções, nós associamos à hanseníase, né, que já foi considerada como morféia, mal de Lázaro, Tafeng e outras nomenclaturas, até a mais conhecida por todo o mundo, né, que é a lepra, e o Brasil adota uma postura diferenciada, né, traduzindo, aí, transformando a nomenclatura da lepra em hanseníase nessas políticas nacionais que foram implantadas, como uma tentativa de minimizar esses com uma postura diferenciada, né, traduzindo, aí, transformando a nomenclatura da lepra em hanseníase nessas políticas nacionais que foram implantadas, como uma tentativa de minimizar esses preconceitos que existiam, né, quanto a esses países. E aí a gente tem aí um grande ato, né, entre os anos 200 a.C. até meados do século XIII, houve uma eclosão da hanseníase na Europa, né? Estima-se que cerca de 19 mil hospitais eles foram destinados exclusivamente para atender pacientes portadores da lepra à época, né? Então, houve aí um verdadeiro pandemônio, né, vamos assim dizer, relacionado com essa quantidade
de casos da lepra, ou que nós conhecemos hoje como hanseníase, na Europa. E aí você me pergunta, mas Raimundo, na Europa, o velho continente, um continente que tem uma série de riquezas, e aí lembra que eu pedi para a gente guardar um pouquinho de informação quanto à questão da Índia, estava com um comércio muito aquecido com a Índia, né? Isso aí, historicamente, sempre foi muito bem relatado, que as caravelas, né, europeias, elas se deslocavam, né, de países europeus para fazer, né, compras de especiarias na Índia. Então, alguns autores, eles fazem essa propositura de que a chegada da hanseníase na Europa se dá através dessas grandes navegações comerciais, de que a chegada da hanseníase na Europa se dá através dessas grandes navegações comerciais que aconteceram e que essa Hansen vem, né, embarcada através do contato dos europeus com as pessoas lá da Índia, nas trocas e nos comércios, né, também na questão da migração de pessoas, né, para esses dois continentes, e aí a gente chega na Europa, e aí você tem, né, essa eclosão. E aí se tem aí uma doença crônica grave, né, até então não se conhecia muito bem ainda os princípios microbiológicos dessa problemática, e aí um microbiologista alemão chamado Gerhard Hansen, né, descobre o primeiro. E aí um microbiologista alemão chamado Gerhard Hansen, né, descobre o primeiro a descobrir o micro-organismo causador da hanseníase, e a ela dá o nome, né, de Mycobacterium leprae, né, lepra, né, uma família como o Mycobacterium. E aí, né, isso em 1873, e daí para frente fica mais fácil. Quando nós conhecemos, né, o micro-organismo causador do problema, a gente consegue ter uma maior facilidade para enfrentarmos. E com o desenvolvimento dos antibióticos, né, em 1941, como tratamento para a hanseníase. Foi um verdadeiro sucesso, né? Em 1941, a gente começa a fornecer essa dosagem de dapsona e se torna a verdadeira bala de prata contra a... Passados 30 anos, não consegue mais fazer os efeitos, um verdadeiro sucesso, né? Em 1941, a gente começa a fornecer essa dosagem de dapsona e se torna a verdadeira bala de prata contra a... Passados 30 anos, não consegue mais fazer os efeitos para o tratamento da hanseníase. E aí você começa a ter, né, mais uma vez, uma elevação significativa, né, desse número de pacientes, não se tornam ineficazes isoladamente, e aí começa-se, né, a Organização Mundial de Saúde a procurar criar mecanismos que chega o que nós chamamos de poliquimioterapia. Na década, né, de 80, aqui mais ou menos 1981, a OMS drogas, né, a rifampicina, a clofazimina e a dapsona. Então, a dapsona ela volta ao esquema de tratamento, mas volta agora associada a dois grandes antibióticos também de primeira. Chega o que nós chamamos de poliquimioterapia. Na década, né, de 80, aqui mais ou menos 1981, a OMS drogas, né, a rifampicina, a clofazimina e a dapsona. Então, a dapsona ela volta ao esquema de tratamento, mas volta agora associada a dois grandes antibióticos também de primeira linhagem à época, né, que é a rifampicina mais a clofazimina. E aí, um sucesso estrondoso, né, a implantação da poliquimioterapia, e isso, importância a nível nacional muito grande, com a questão do desenvolvimento de grandes números de casos da Hansen. Então, em 1987, se inicia a poliquimioterapia para a hanseníase. Mas aqui eu queria só pedir licença a vocês para a gente abrir um pequeno
parêntese nesse processo para que a gente falasse um jornal muito grande com a questão do desenvolvimento de grandes números de casos da Hansen. Então, em 1987, se inicia a poliquimioterapia para a hanseníase. Mas aqui eu queria só pedir licença a vocês para a gente abrir um pequeno parêntese nesse processo para que a gente falasse sobre a hanseníase lá na Europa. Se a gente for conjecturar, né, e tem um autor que tem uma visão muito importante e eu considero como uma das mais realistas a respeito dessa chegada da Hansen ao Brasil, se dá através da questão da chegada dos portugueses até o Brasil. Então, nós vivíamos ali dos casos da hanseníase na Europa e a descoberta por Gerhard Hansen em 1873, nós tivemos o 1500, né, que o 1500 foi o descobrimento, né, ou até o Brasil. Então, nós vivíamos ali dos casos da hanseníase na Europa e a descoberta por Gerhard Hansen em 1873, nós tivemos o 1500, né, que o 1500 foi o descobrimento, né, ou a famosa invasão portuguesa ao território brasileiro, né? E aí, Portugal, como um país europeu, também contaminado por inúmeros casos de Hansen, né, existe essa corrente que defende que a chegada desses portugueses ao Brasil, então a esse problema, né, se potencializa de forma tal que o Brasil passa a configurar em relação ao mundo como o segundo maior país em número de casos de hanseníase no mundo, perdendo apenas para a Índia, né, que é onde hoje a gente tem uma situação bastante preocupante, né, potencializa de forma tal que o Brasil passa a configurar em relação ao mundo como o segundo maior país em número de casos de hanseníase no mundo, perdendo apenas para a Índia, né, que é onde hoje a gente tem uma situação bastante preocupante, né, epidemiologicamente na Hansen para o Brasil, exatamente porque nós estamos alocados aí na segunda posição, né, dos números de casos desses pacientes. Então, feito esse parêntese, né, essa possibilidade de chegada da hanseníase aqui no Brasil, em 1987 se inicia o tratamento e aí, em 1991, a hanseníase ela é considerada, ela é da Organização Mundial de Saúde, né, ela é da Organização Mundial de Saúde, né, fazem com que, se fosse necessário, a criação, né, de uma estrutura de políticas dentro desses 122 países na perspectiva da redução, né, de estabelecer uma meta para que a hanseníase ela fosse eliminada até o ano 2000, né, que aí, em 1999, véspera do prazo limite para o encerramento desse prazo que eles haviam estabelecido para a eliminação da hanseníase nesses 122 países, se faz uma nova reunião da Organização Mundial de Saúde e eles percebem que se tem uma melhora significativa, né, na questão do número de países que diminuíram ou que praticamente erradicaram, ou se tem uma melhora significativa, né, na questão do número de países que diminuíram ou que praticamente erradicaram ou levaram a números praticamente dentro do seu parâmetro de normalidade no globo, ficando apenas 24 países, né, como a hanseníase um problema de saúde global. E esses 25 não se consegue, né, eliminar a hanseníase até 2005, e aí, com essa perspectiva, né, de não se conseguir, o Ministério da Saúde brasileiro ele começa a criar uma série de estratégias, né, para potencializar as ações de combate e controle da hanseníase, principalmente na estruturação da atenção básica, com a chegada da então Estratégia de Saúde da Família, onde aproxima, né, em 2004,
a gente tem essa proximidade maior do atendimento dos profissionais de microáreas, então a gente onde aproxima, né, em 2004, a gente tem essa proximidade maior do atendimento dos profissionais de microáreas, então a gente tem uma capacidade de captação desses pacientes, né, tende a ter uma maior ações estratégicas governamentais importantes. Uma delas que eu gostaria de destacar é a Portaria 2488 de 2007, que ela estabelece uma ordem financeira, um recurso financeiro, onde ele estratifica de acordo com a quantidade de casos de hanseníase que cada município tenha e cada estado tenha, ele faz um repasse, né, que poderia chegar à ação dessas questões que estão relacionadas com a hanseníase, ok? Um repasse, né, que poderia chegar à ação dessas questões que estão relacionadas com a hanseníase, ok? Porque a gente sabe, nós profissionais da saúde sabemos que uma das grandes problemáticas que nós temos, principalmente quando se faz gestão em saúde, é a questão de parcos recursos, né? A questão da dificultação da sua rede laboratorial, conseguem fazer uma readequação de educação permanente com suas equipes e algumas outras estratégias. Então, outro marco histórico importante, e nós vamos considerar, além da Portaria 2488, que foi em 2007, nós temos agora que fundar nessas diretrizes para a eliminação da hanseníase. O Ministério da Saúde lança a Portaria 149, né, em educação permanente com suas equipes e algumas outras estratégias. Então, outro marco histórico importante, e nós vamos considerar, além da Portaria 2488, que foi em 2007, nós temos agora que fundar nessas diretrizes para a eliminação da hanseníase. O Ministério da Saúde lança a Portaria 149, né, em 2016, que é um manual, uma atualização, institui um manual chamado de Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da hanseníase como problema de saúde, né? Então, essa portaria, ela entra fortemente e em 2007, cerca de 252 municípios brasileiros, dos 5.570 que nós temos, eles eram considerados como prioritários para a hanseníase. Então, você vai ter aí, né, institui um manual chamado de Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da hanseníase como problema de saúde, né? Então, essa portaria, ela entra fortemente e em 2007, cerca de 252 municípios brasileiros, dos 5.570 que nós temos, eles eram considerados como prioritários para a hanseníase. Então, você vai ter aí, né, uma pequena parcela para a Hansen, tá? E aí, um dado que nos alarma, que nos deixa bastante inquietos, é que 53% desses casos novos em todo o Brasil estão nesses 200 determinadas regiões, né? Principalmente nas regiões mais próximas aqui das áreas mais pobres do país, né? Região Norte, região Nordeste, tá? E dados, ok? E aí, só para a gente contextualizar um pouco mais, o agente etiológico em determinadas regiões, né? Principalmente nas regiões mais próximas aqui das áreas mais pobres do país, né? Região Norte, região Nordeste, tá? E dados, ok? E aí, só para a gente contextualizar um pouco mais, o agente etiológico, como nós já falamos, ele é o micobactente, ou seja, ele tem aí uma característica microbiológica bastante importante quando a gente fala sobre ele ser um bacilo álcool ácido resistente, e tem um celular obrigatório. Ou seja, ele só consegue causar danos estruturantes no nosso organismo quando ele está inserido no interior da célula. A gente, né, aqui todos somos conhecedores, elas são células que fazem parte do sistema nervoso, né? E aí, aquela velha vê que não é bem por aí.
A Hansen ela é uma doença neurológica com manifestações dermatológicas lá obrigatório. Ou seja, ele só consegue causar danos estruturantes no nosso organismo quando ele está inserido no interior da célula. A gente, né, aqui todos somos conhecedores, elas são células que fazem parte do sistema nervoso. Né? E aí, aquela velha vê que não é bem por aí. A Hansen ela é uma doença neurológica com manifestações dermatológicas, tá certo? Então, você dificultar a sinapse nervosa, né, onde você começa a ter a perca de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, e aí você começa a ter aí os sintomas da doença, e aí você começa a ter essas possibilidades de desenvolvimento, né, dessas percas de sensibilidade, né, viável até 36 horas no meio ambiente. Né, até 1 dia e meio ele consegue permanecer viável. E 9 dias em a sinapse nervosa, né, onde você começa a ter a perca de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, e aí você começa a ter aí os sintomas da doença, e aí você começa a ter essas possibilidades de desenvolvimento, né, dessas percas de sensibilidade, né, viável até 36 horas no meio ambiente. Né, até 1 dia e meio ele consegue permanecer viável. E 9 dias em temperatura em cerca de 6 graus e 77% de umidade. Então, aqui, né, na nossa região, ele encontrou um ambiente certamente favorável, né, para se multiplicar. Eu falo aqui de uma região que nós chamamos de cinturão de fogo para a hanseníase, que é a região de Iguatu, Icó, Jucás, Cariús, regiões que têm uma grande quantidade de casos. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais lá à frente, mas vocês vão ver que nós estamos em cerca de 6 graus e 77% de umidade. Então, aqui, né, na nossa região, ele encontrou um ambiente certamente favorável, né, para se multiplicar. Eu falo aqui de uma região que nós chamamos de cinturão de fogo para a hanseníase, que é a região de Iguatu, Icó, Jucás, Cariús, regiões que têm uma grande quantidade de casos. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais lá à frente, mas vocês vão ver que nós estamos numa região onde a umidade ela é um pouco mais alta que 77%, né? A temperatura fica em torno disso, e a gente tem essa propagação do número de casos, né, da doença de forma muito intensa. E aí, um dado que nos deixa, como profissionais, aí, um tanto quanto preocupados, é a questão do longo período de incubação. Né? As literaturas colocam que esse período de incubação ele pode ir de 2 a 7 anos. Então, você imagina só, né, na dinâmica populacional que nós temos hoje, nas questões transitórias que nós temos hoje, pessoas que contraem o bacilo num determinado local e se mudam para outra localidade que historicamente não é epidêmica para a hanseníase ou não tem a hanseníase nas suas áreas endêmicas, e aí você tem uma dificuldade tremenda de diagnóstico. Né? E aí é onde a gente coloca que esses diagnósticos eles vão sendo cada vez mais demorados, e aí a gente vai ter consequências quanto a isso, quando a gente tem essa demora no diagnóstico, que são as incapacidades físicas. Né? Porque o grande problema da hanseníase é que quanto mais tempo o paciente demora a iniciar o tratamento, mais danos neurais ele vai ter, principalmente, né, nos 7 pares de nervos, nos 7 nervos ou pares de nervos que nós temos mais periféricos, que é na face, né, o facial trigêmeo e o nervo auricular, o nervo radial e o nervo ulnar e o nervo mediano, e nos membros inferiores o nervo tibial e o fibular comum. Então, esses nervos, eles são, né, os que são mais acometidos pela hanseníase nesse período. Então, começa a se ter uma série de incapacidades, como mão em garra, como pé caído, como madarose, como triquíase, e várias outras manifestações clínicas que passam a se ter uma dificuldade muito grande de reverter, né, após o tratamento, iniciado o tratamento desse paciente. A gente consegue conter
a gente consegue fazer com que não se tenha mais, né, o agravamento desses casos. Agora a gente tem aí uma dificuldade tremenda na questão da reposição desses pacientes, dessas incapacidades físicas que foram colocadas. E um dado que eu considero que todos nós devemos ter sempre em mente é que a hanseníase, ela epidemiologicamente, ela tem alta infectividade. Ou seja, muitos de nós que estamos aqui nessa palestra hoje, nessa conferência hoje, ou em outros, nós estamos vendo aqui pessoas de vários lugares, certamente já tiveram contato com o bacilo de Hansen. Certamente, todos nós, ou a maioria de nós, já tivemos contato com o Mycobacterium leprae, porque ele tem uma alta infectividade. Agora, em compensação, ele tem uma baixa patogenicidade, ou seja, poucas pessoas adoecem manifestam, desenvolvem a hanseníase. Então, isso é uma questão que nos dá, né, aí uma certa margem de erro para trabalhar, já que a gente sabe que tem uma alta infestação, mas temos um baixo desenvolvimento da doença. Se especula, dados da Organização Mundial de Saúde dizem que apenas 10% da população brasileira é suscetível ao desenvolvimento da hanseníase. E aí, se a gente for fazer um cálculo meio aqui por cima, me permitam trabalhar com números arredondados, a gente tem aí algo em torno de 204 milhões de habitantes no Brasil. Se a gente tem 10% que são predisponíveis, né, a gente vai trabalhar aí com cerca de 20 milhões e 400 mil pessoas. Muito bem. Levando em consideração que o Ceará tem em torno de 8 milhões de habitantes, a gente tem aí 2 Cearás e quase 3 Cearás inteiros que são suscetíveis a desenvolver a hanseníase. Então, esse é o nosso grande problema, esse é nosso grande gargalo, né, que nós temos para poder enfrentar. Ainda é muita gente que vai desenvolver a doença, tá certo? Então, às vezes, alguns profissionais dizem, mas é porque apenas 10% da população está suscetível, e aí a gente vai ver que esses 10%, eles estão muito mais presentes em determinadas áreas onde tem uma maior desigualdade social e maiores bolsões de pobreza, tá? O processo de infecção, ele se dá, né, através da chamada tríade epidemiológica, onde a gente tem, né, o homem como a única fonte de infecção e ela se transmite, né, através dos perdigotos, né? Aqui a gente pega uma filmagem, uma microfilmagem aqui de uma pessoa fazendo um espirro, uma tosse, uma fala, e aí a gente vê a quantidade de gotículas, né, que essa pessoa elimina, né, a cada ato como esse. Então, esses perdigotos, ou seja, essas partículas de saliva com micro-organismos no seu interior, elas penetram na via aérea do paciente e encontram um hospedeiro suscetível e a partir daí começam a se multiplicar. E aí, como a gente falou na lâmina anterior, a gente tem aí um período de incubação que vai entre 2 a 7 anos. Né? Então, o que acontece? Ele é uma doença que tem um período de replicação muito lento. O contato dele, a divisão dele é muito lenta. Então, a gente vê aqui que essa divisão se dá de forma binária, né, a cada 12 ou 21 dias. Então, você vai ter aí a probabilidade de você ter a replicação dele de forma muito lenta. Então, ele demora muito tempo para começar a fazer as manifestações dos seus sinais e sintomas, romper o horizonte clínico. E a partir daí, o que é que você vai ter? Né, o paciente que tem as duas fases da doença, a fase pós-bacilar, onde ele está doente, geralmente ele começa a ter uma mancha, um incômodo, uma lesão neural em apenas um tronco nervoso, e você vai fazer essa avaliação e não encontra no paciente a baciloscopia positiva. E aí, infelizmente, a gente vive numa realidade onde a gente está muito refém dessa questão dos exames, né, como um todo. E aí o que acontece? Os exames negativam, porque na fase pós-bacilar, como a maioria aqui já deve ter tido conhecimento, ela é negativa,
E aí a gente diz, não, então isso aqui não é hanseníase, não, isso aqui é uma dermatofitose, isso aqui é algum problema de pele, e aí faz um tratamento antimicótico e o paciente vai para casa muito insatisfeito porque não tem hanseníase, né, porque o exame deu negativo, e daqui a pouco, né, ele volta já na sua fase mais grave, que é a multibacilar. Ela atinge todos os sexos, né, ambos os sexos, todas as idades, mas raramente em crianças. E a hanseníase em criança é um indicador muito importante. Nós vamos começar a trabalhar agora com indicadores epidemiológicos e a gente vai ver que um dos parâmetros para a gente aferir a capacidade operacional de um município é a quantidade operacional de combate e controle à hanseníase através dos indicadores de menores de 15 anos, tá certo? Então, a gente vê aí essas questões também, onde eu falei que um dos fatores que pode estar intimamente relacionados são essas que são com condições socioeconômicas desfavoráveis, ok? E aí a gente começa a ter um panorama mundial, né, desse material, né, dessa doença. Isso aqui foi um mapa, né, um cartograma que eu retirei aqui da Organização Mundial de Saúde. Ele está datado de 2017, mas ele é referente aos casos de hanseníase no ano de 2016. E a gente consegue perceber, né, aqui a região, né, brasileira, né, por ser uma doença tropical, né, aqui mais próximo aos trópicos, a gente começa a ver aqui a grande quantidade de casos que nós temos comparado com o mundo. Se você pegar aqui a região europeia, né, onde a gente teve aquele problema lá que nós falamos no início, hoje praticamente, né, nós temos 0 casos, ou seja, praticamente só mesmo em livro de história nós vamos encontrar falando sobre a lepra. E ainda aqui, né, principalmente na África subsaariana e aqui nas regiões da Índia e no Brasil, a gente tem ainda a maior parte da concentração dos casos. Então você vê, né, aqui pela legenda, a gente tem aqui mais de 10 mil casos, né, casos novos no ano de 2016, tá certo? Então, assim, é uma quantidade significativa de casos e que nós precisamos realmente trabalhar isso de forma muito mais intensa. Mas nem tudo está perdido, né? Nem tudo é tão ruim quanto se parece. A taxa de detecção, né, já que a gente, epidemiologicamente na hanseníase, nós não chamamos de coeficiente de incidência, mas de taxa de detecção ou coeficiente de detecção, porque por entendermos que epidemiologicamente, quando nós falamos em taxa de incidência, nós estamos falando de casos novos, mas nem sempre o caso que eu encontro hoje de hanseníase, ele é um caso novo, ele pode ser um caso que tem 1 ano, 2, 3, então esse termo incidência para hanseníase não é o melhor, a melhor forma de se empregar, certo? Então, com essa possibilidade aqui, a gente vai tendo, né, a taxa de detecção onde ela vem caindo exponencialmente. Eu fiz um recorte aqui de 2008 a 2016, um período de tempo de 8 anos, né, aqui algo em torno de 8 anos. A gente vai vendo aqui que a taxa de detecção dela vem caindo de torno de 22, 23%, 22,5% casos para cada 10 mil habitantes, para cada 100 mil habitantes, desculpem, para algo em torno aqui, né, de um pouco mais do que 13 para cada 100 mil habitantes. Então, nós temos aí uma redução já significativa, fruto da implantação daquela portaria 2488 que eu falei para vocês, que foi aquela que injetou recursos, né, nos municípios para que você pudesse ter, né, uma melhor qualidade da assistência desses pacientes. Então, a partir de 2008, eu fiz questão de pegar esse recorte a partir de 2008, porque em 2007 nós tivemos a inserção de ver que quanto mais a gente investe, mais a gente consegue ter o declínio do número de casos. E aqui são os casos, né, detectados em menores de 1 ano. Né? Então, menores de 15 anos, desculpem. A gente tem aqui o nosso, em 2008, algo em torno aqui
de 1 ponto alguma coisa, 1,4, 1,5, e ela cai aqui, né, desculpa, em 2,2, e ela cai aqui para 1,1. Então, a gente reduz em cerca de 50% o número de casos de menores de 15 anos. Então, é aqui para 1,1. Então, a gente reduz em cerca de 50% o número de casos de menores de 15 anos. Então, é um excelente indicador, né? Isso é um sinal de que nós temos uma grande efetividade nas nossas ações. Então, as unidades básicas de saúde, né, elas cumprem essa missão da detecção precoce e conseguem fazer com que a gente tenha uma quantidade, né, de pacientes detectados precocemente, e aí a gente vai falar disso um pouco mais à frente, da detecção precoce, nessas questões aqui, ok? E aí a gente tem aqui um gráfico que eu fiz questão da gente trabalhar também de 2008 a 2016, que é a distribuição do número de casos de hanseníase em menores de 15 anos, né, de idade com grau de incapacidade física 2. Se vocês forem lembrar, a gente tem o grau de incapacidade 0, onde o paciente não tem nenhum tipo de lesão, grau de incapacidade 1, onde ele tem uma lesão considerada como mínima, 2, que já é uma lesão considerável, e 3, onde ele já tem uma incapacidade física já funcional e extrema, né? E a sua redução nesse período. Então, a gente vê aqui, ó, o número de casos, né? Aqui algo em torno de 2.008 casos, né? Em 2008, cerca de 80%, né? 80% dos casos, e aí a gente vai tendo aqui a redução, né? Onde a gente começou aqui com cerca de 34%, a gente termina hoje com, de acordo com o número de casos diagnosticados, 34% dos nossos pacientes, eles têm a hanseníase com algum tipo de incapacidade física. E isso é reflexo da demora na captação desses pacientes. Então, quanto mais, principalmente em adolescentes, né, que é uma fase onde a gente vai ter, né, a dificuldade da participação deles na unidade básica de saúde, aqueles que são operadores das unidades básicas de saúde sabem o quanto a ebiatria precisa evoluir dentro das unidades básicas de saúde, o atendimento aos adolescentes. A gente vai vendo, né, essa questão do desenvolvimento aqui desses casos de incapacidade por não buscarem ou por demorarem a buscar, né, essa questão. Então, se reduz aqui em 34% o número de casos, né, em relação aos anos anteriores. Com isso, a gente vai ter aqui o número de casos novos no Brasil com incapacidades. E esse dado nos deixa extremamente satisfeitos, né, porque nós saímos de 14,8, praticamente 15 casos aqui em 2008, né, para cerca de 8,3 casos, né, com grau de incapacidade nível 2. Então, aumenta-se já na fase adulta, né, o paciente, por já estar mais empoderado, por já ser um paciente que tenha uma história familiar, algo que faça com que ele busque o seu paciente, para que a gente possa colocar eles dentro desse circuito de captação precoce desses nossos, do nosso sistema, ok? Assim, a gente traz aqui um comparativo, e isso é importante, quando a gente vai analisar o percentual de casos de hanseníase examinados e os curados no período, né? Então, a gente vê aqui que as regiões, né, sul, sudeste e centro-oeste, eles têm aqui mais de 80% dos pacientes contatos examinados, né? E enquanto eles têm aqui mais de 100% dos pacientes curados. Então, aqui a gente ainda está precisando fazer a nossa lição de casa, né? Na região Nordeste. A gente tem aqui, nessa área branca, onde a gente tem aqui de 0 a 75% de pacientes apenas analisados. Então, se a gente for colocar aí, a gente ainda está numa situação que nós poderíamos avançar ainda mais
quando o quesito é a avaliação desses pacientes, porque quanto mais eu avalio, mais eu levo eles à cura, né? Então, aqui eu já tenho um comparativo, que nesse período, né, a gente tem aqui no estado do Ceará um índice de cura entre 75% a 82%, 86% em média de cura, o que não é, né, o ideal. Aqui a gente vê por detecção, né, aqui, desculpem, o título ficou errado, mas esse gráfico aqui, eu trago o número de casos, né, numa corte de 2006 a 2017, onde a gente tem os casos novos, né, diagnosticados, cerca de 3.030, 3.093, caem para 2.217, né, casos, né, onde o coeficiente e a linearidade dele vem caindo, né, significativamente. E aí a gente chega no nosso estado do Ceará. O estado do Ceará é um estado que vem trabalhando muito fortemente essa questão da hanseníase. Nós saímos de uma situação extremamente desconfortável em 2014, né, onde a gente tinha um coeficiente de casos novos de 2.031, né, no estado do Ceará. Em 2014 nós tivemos cerca de 2.031, quando a gente proporcionaliza isso para o coeficiente de detecção para cada 100 mil, a gente tem aqui um parâmetro de 22,9, o que dá, né, muito alto ou considerado como hiperendêmico. Se a gente pega só a nossa capital Fortaleza, a gente, desses 2031, 631 casos desses foram só em Fortaleza, o que dá aqui um coeficiente de cerca de 24,5. E aí, com a implantação, né, das policlínicas, com a questão da melhora dos serviços que nós temos, a questão dos polos de educação permanente e as políticas de enfrentamento específicas que o Ceará vem implantando, né, eles vêm conseguindo reduzir significativamente. Hoje, né, 2018 finalizou o período com cerca de 1.414 casos, aí uma redução algo em torno de 20%, o que é extremamente... a gente está, né, trabalhando cada vez mais esses dados com esse nosso gestor, com o nosso agente comunitário de saúde, porque isso é uma interligação. Não adianta o profissional médico, o profissional enfermeiro, ele ter boa vontade de fazer enfrentamento da hanseníase se a gente não tiver uma boa equipe trabalhando em conjunto. Ou seja, se a gente não tiver o agente de saúde lá na ponta, fazendo a captação, eu tendo uma capacitação permanente desse agente comunitário de saúde, mostrando a ele o que são manchas hansênicas, quais são as características, como é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer para esse paciente chegar até a unidade básica de saúde. Então, tudo isso, né, traz essas questões, né, que podem valorar, podem potencializar essa questão da hanseníase. Aqui eu trago uma estratificação no ano de 2018 por idade, né? Então a gente vê aqui os municípios, né, que são considerados como hiperendêmicos, né, aqui, principalmente aqui na nossa região Centro-Sul e Vale do Salgado, em menores de 0 a 14 anos. Né? Então, como eu falei, é um indicador importante para que a gente possa observar isso. Então, a gente tem aqui uma área de 0 a 14 anos, né, bem interessante, né, por os casos concentrados aqui na região mais oeste, né, chamado Cariri Oeste, na macro-regional aqui. E aí a gente vai, né, de 15 a 29, de 30 a 59, e aí a gente chega em maiores de 60 anos. Né? Então, a gente vê aqui que em maiores de 60 anos, olha só a nossa região caririense aqui, né, considerada como hiperendêmica, como aqui está na legenda, né, várias regiões aqui da região
né, que circunvizinhas a Sobral, a região aqui próxima a Crateús, toda essa região aqui considerada como hiperendêmica. Então, são áreas importantes que o Estado, né, e que as secretarias municipais de saúde devem, né, cada vez mais priorizar essa capacidade de captação desses pacientes. E aí, descobrir o caso nem sempre é fácil, mas como é que a gente vai trabalhar isso? A descoberta do caso, eu tenho duas possibilidades, aquela que eu chamo de passiva e aquela que eu chamo de ativa. Aquela passiva é quando o paciente vai até a unidade de saúde, né, que epidemiologicamente é super importante, porque é um paciente que é mais avaliado, que é mais empoderado, é aquele que sabe o que tem uma maior possibilidade de informação, tem mais acesso até a meios de comunicação, internet, então ele vê aquela manchinha, já procura a unidade, ou seja, ela vem por demanda espontânea ou através de algum encaminhamento, né, que seja feito. Já aquela dos casos de informativa, né, ou seja, o paciente, logicamente, se a gente encontra um paciente na nossa área de abrangência, na nossa área de atuação, na nossa área de abrangência, na nossa área de atuação, certamente esse paciente contraiu de algum outro. Então, ali se torna uma área de investigação. Então, eu vou ter que buscar essas informações desses pacientes, né, fazer aí o exame dos contatos, né, e um dado interessante que eu gostaria de trazer para vocês, que o Ministério da Saúde, ele estima que para cada caso que nós encontramos, nós deixamos 4 sem diagnosticar. Então, nós estamos apenas arranhando a superfície do problema. Então, nós conseguimos ter uma boa detecção, mas nós ainda estamos aquém daquele que é necessário. Então, a gente vê aí que a gente está conseguindo diagnosticar bem, mas para cada caso que a gente diagnostica, ficam 4 sem diagnósticos. Então, a gente está conseguindo diagnosticar apenas 20% dos casos que eu tenho na minha área. Então, é bastante desafiador a gente, operadores da saúde, como profissionais enfermeiros, médicos, agentes de saúde, profissionais dentistas, fisioterapeutas, a equipe de saúde e ao serviço de saúde do município, né, eles precisam estar trabalhando de forma interligada. Exame de grupos específicos, como eu já mencionei, e fazer sempre o processo de mobilização da comunidade. A gente precisa parar de achar que a gente tem que estar restrito e enclausurado na nossa unidade básica de saúde. A gente tem que estar, né, no meio da nossa população, fazendo mobilização da comunidade, seja o agente comunitário de saúde, seja o pessoal do serviço social, seja quem for que a gente consiga estabelecer, mas a gente precisa fazer com que essa população ela seja empoderada, ela precisa fazer com que essa população ela seja empoderada, ela seja de forma muito mais abrangente, para que a gente possa conseguir, né, trabalharmos esse paciente mais intensamente, para que ele possa buscar o nosso serviço, certo? E aí, como todos nós sabemos, a hanseníase ela é de notificação compulsória, ela é uma doença de notificação compulsória, né? E aí, dentro dessa notificação, nós precisamos avaliar se ela é pálce ou multibacilar, que aí são questões mais operacionais. Então, a gente vai fazer essa informação, dessa informação nós vamos trabalhar a decisão e as ações que nós vamos tomar respectivamente, certo? Por isso a importância do controle epidemiológico bem feito nessa população. O acompanhamento de casos, a importância de avaliar a efetividade do tratamento. Então, não adianta eu me dedicar horas a fazer o diagnóstico precoce de pacientes, ou o diagnóstico até mesmo que tardio, mas fazer o diagnóstico e eu não conseguir avaliar a efetividade desse tratamento. O paciente, ele abandona no primeiro, no segundo, no terceiro mês, ele não finaliza o tratamento, né? E aí, a partir daí, também fazer a monitorização da prevalência da doença. Então, onde eu vou registrar esses epidemiológicos, como o SINAM, né? E
nos prontuários e na ficha de acompanhamento desses nossos pacientes lá na unidade básica de saúde. A gente não tem mais como ter a desculpa de dizer, eu não sei, eu não lembro quem são os pacientes, porque nós temos os prontuários, nós temos a implantação agora dos prontuários eletrônicos, né, o ESUS, que está aí ainda trabalhando de forma ainda incipiente, mas que a gente acredita que vai trabalhando de forma ainda incipiente, mas que a gente acredita que vai conseguir atingir os seus objetivos dentro em breve, mas é uma necessidade que nós temos, né, de fazer esse acompanhamento e essas notificações de forma efetiva para não termos problemas mais lá na frente. E aí a importância desses indicadores, né, analisar epidemiologicamente a doença, acompanhar a avaliação operacional das ações de controle, ou seja, eu só consigo me planejar para fazer uma boa ação se eu tiver um bom indicador de saúde. Então, aquelas subnotificações ou aqueles casos que a gente deixa lá por investigar, eles vão dificultar o meu trabalho para esse planejamento das ações. E o sistema de informação ele me ajuda a detectar os pacientes faltosos, o registro dos pacientes ativos, dar alta estatística aos doentes, informa sobre os óbitos ocorridos sobre os portadores de hanseníase e transfere os pacientes para as outras unidades, caso sejam necessários. E aí, pessoal, eu finalizo deixando aqui uma frase que muito me motiva quanto professor, de um grande educador brasileiro, felizmente vítima daí de alguns comentários maldosos por parte, né, de alguns gestores nacionais a nível de educação, desqualificando a importância que esse homem teve na educação brasileira, mas eu gosto muito de falar sobre o Paulo Freire, né? Como professor, eu acho que a gente deve estar imbuído muito desse espírito, né, da educação. E aí ele diz que o conhecimento ele não repousa na falsa suposição de que sei tudo, de que sou o maior, mas sim no fato de que sei algo, e que desconheço algo, ao que se junta a certeza de que posso melhorar o que já sei e aprender o que ainda não conheço, certo? E aí eu deixo aqui o meu muito obrigado.